Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, estamos hoje com mais um episódio do podcast. Hoje trago-vos a Ana. A Ana é uma portuguesa pelo mundo. Nós já nos falámos através das redes, ainda não passámos do offline para o online, ou melhor, do online para o offline. Bem-vinda, Ana. Olá, muito obrigada, Ana, por me teres aqui neste espaço tão simpático. Obrigada. Bem, nós já estávamos há alguns meses nesta tentativa de agendarmos este episódio. Eu queria muito trazer a Ana porque, sem dúvida, para mim é uma página, começou por ser uma página, um ponto de contacto, de referência, e hoje vamos falar-vos da medicina ayurvédica, dos benefícios que esta ciência milenar traz e trouxe até aos nossos dias, como é que chegou até aqui e como é que nos pode beneficiar a todos. E sem dúvida agora passo a palavra à Ana para que se apresente e vamos deixar acontecer. Obrigada, Ana, por me teres aqui, por me convidares para o teu podcast, em primeiro lugar. Estou extremamente feliz. Faz tantos meses que andamos nesta tentativa, entre tantos desafios de tempo e viagens, mas estou extremamente feliz e era porque era para ser nesta altura do ano, não é? Aqui em janeiro, no início do ano, sem dúvida. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Ana, uma das minhas atividades principais é então a Ayurveda. Esta paixão tem vindo a ser alimentada aproximadamente há 7 anos, com muito estudo na Índia, nos Estados Unidos, sempre entre muitas viagens e muitos estudos, e portanto tem sido a minha base de embarque para o meu bem-estar físico, mental, emocional, e tem sido uma das ferramentas que eu tenho usado também para ajudar muitas das pessoas que se vêm cruzar comigo. Tal como estavas a falar, não é? É uma ciência, uma filosofia milenar, portanto não há como descrever como é que algo que é tão antigo pode estar tão atualizado nos dias de hoje. Mas realmente acaba por haver muita informação disponível nas plataformas online, que muitas das vezes acabam por não ser totalmente alinhadas com a filosofia em si, e portanto acho que é super importante hoje falarmos um pouco sobre este facto e realmente dizermos o que é a Ayurveda, não é? Falarmos um pouco sobre isso. E a Ayurveda não é só uma medicina integrativa, não é? Ela não fala só da dieta e do estilo de vida, vai muito mais para além disso. Portanto, ela ajuda-nos, de certa maneira, a termos meios de autorreflexão, autoavaliação, o que é que vai dentro de mim, fora de mim, comigo, e muito de autocuidado. Portanto, há ferramentas que nós falamos na medicina ayurvédica que é para que as pessoas o possam fazer também por elas, de modo preventivo e não só como modo curativo, como é muito abordado a nível de medicina. E portanto acaba por ser um conjunto de análise de mente, corpo, espírito, claro, tudo junto, uma sinfonia única que possa beneficiar de certa maneira a pessoa no todo e durante toda a vida. Portanto há vários critérios que nós vamos falando, há várias análises, e é muito importante referir que a Ayurveda não quer saber só da pessoa naquele momento presente, mas tem sempre aquele cuidado de refletir quem foi aquela pessoa quando nasceu, que momentos marcaram aquela pessoa, quem é aquela pessoa,
não só no aspecto físico, mas muito no aspecto mental e emocional, como eu estava a falar, e depois há muito essa análise própria da rotina, não é? De quem é aquela pessoa no dia a dia, o que é que acontece? Há muita preocupação de saber quem é aquela pessoa realmente, não aquilo que nós transmitimos, mas no todo. E traz muito essa consciência, não é? Para que nós possamos saber quem nós somos, na verdade. E isso é realmente, pode ser muito transformador e muito integrativo. Muito desafiante também. Sim. Porque conhecermos de uma forma tão profunda e expor-nos de uma forma tão profunda, pelo menos foi essa a minha experiência quando recorri à medicina ayurvédica, de facto eu gostei imenso da consulta que tive, não foi com a Ana, mas gostei imenso da consulta que tive, ainda, já foi há alguns anos, e eu senti-me completamente despida naquela consulta, porque a terapeuta, quando começou a falar, ele parecia que me tinha acompanhado durante toda a vida. Exato. E eu não o conhecia de lado nenhum. E eu estou pensando, mas o que é isto? Mas faz todo o sentido. Pronto, eu realmente, alterações que eu implementei, de acordo com o meu dosha, e também podemos falar se calhar um bocadinho de exato, podemos sim. Que mudaram bastante a minha consciência corporal e que me fizeram tomar consciência de como é que eu queria, quais eram os resultados que eu queria obter. Eu já sei que, por exemplo, eu sou pita, sou muito pita, e eu adoro picantes e adoro comidas muito intensas. Claro, like attracts alike. E eu sei que há momentos em que eu não o devo fazer. Pronto, e sei que se cair em tentação, já sei quais é que vão ser as consequências. Pronto, aí é indiscutível. Exatamente. Mas ajudou-me muito a ter essa consciência, e eu acho que é muito isso, acho que é o conseguirmos ver-nos de forma integral, que é isso que eu falo muito nas redes. Sem dúvida. Nós não podemos, não é possível nós trabalharmos só o sintoma. Isso parece um erro crasso. Quando o sintoma é agudo, obviamente que tem que ser, não é? Mas acima de tudo é trabalharmos de uma forma preventiva, melhorando o nosso autoconhecimento, e foi muito bonito, nós estivemos aqui falando um bocadinho em off, e foi muito bonito perceber que a Ana fez aquele percurso que eu sinto que deve ser feito e que em certa medida noutros tipos de terapias eu acabei também por fazer, que é curar-nos a nós para depois podermos curar os outros, porque de outra sem forma, dúvida, Ana. Se nós não nos trabalharmos, nós não conseguiremos de forma integral trabalhar os outros e ajudar os outros, e acho que isso é muito importante. Sem dúvida. O que falaste agora é das coisas que eu gosto mais de falar, porque é extremamente importante. Não é que nós tenhamos de tocar nas feridas, mas é importante olhar para elas, entender qual é a raiz das minhas feridas, dos meus traumas, das minhas dores, porque muitas das vezes nós temos dores físicas, e que foi o meu caso durante muitos anos, que tinham a raiz em dores emocionais, que estavam tão dentro de mim, que me causaram depressões durante a minha adolescência, e que eu tive de certa maneira voltar lá, olhar para as minhas feridas, abraçá-las, enviar-lhes amor e entender que a partir delas eu posso renascer, posso ser um ser que é o ser que eu sou hoje. Não quer dizer que eu tenha apagado as minhas cicatrizes, elas estão lá, cheias de amor, e ensinaram-me hoje a ser e a entender o porquê de muitas atitudes que muitas vezes vamos tomando na nossa vida, vão-nos ensinar que muitas das vezes os medos que nós temos são totalmente enraizados devido a determinadas situações. Então é muito bom fazer esta autoavaliação, porque não é uma autocrítica e não é julgamento, é uma autoavaliação. Vamos lá atrás, analisamos, observamos, enviamos amor, curamos juntos, sabemos que não estamos sós, é muito importante, sabemos que temos pessoas, não é, que estão a tentar passar a mensagem do que é realmente verídico, e depois usar isso para transformação. É o mesmo, estavas agora a falar de seres pita, é canalizar toda essa energia do pita, do fogo, do Agni,
para co-criar, para realizar, para empurrar, para manifestar, para fazer acontecer. E então é muito esse trabalho que é feito na essência, e às vezes é tão difícil traduzir à palavra. Quando eu estou na Índia e quando eu tenho as aulas, nós temos muitas aulas que são em sânscrito, não é? Portanto, com a língua oficial, e quando eles fazem a tradução, eu fico a pensar assim, não, como é que se vai traduzir isto? Não dá para traduzir porque tem tanto conceito dentro dos próprios doshas, que ainda agora falaste, tem tanto conceito lá dentro que nós tentamos aplicar determinadas palavras, mas as palavras não são suficientes. Então é um mundo tão vasto, mas que nos pode ajudar imenso a aceitarmos-nos, a progredirmos como seres e a sabermos nos amar como somos. E a partir daí, claro, arranjar meios, ferramentas para que a gente chegue a um ponto de harmonização, porque nós nunca estamos totalmente harmonizados como seres. É um processo, é um processo que nunca acaba. É um processo que nunca acaba. Não. Sem dúvida. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás, se calhar então explicar o que é isto dos doshas e sim, que doshas sem dúvida. existem. Sim, então na Ayurveda há esta caracterização dos doshas que são muito faladas. Os doshas têm muitos significados, mas vamos falar ou vamos descrevê-los como características ou balanços que muitas vezes não estão balanceados em nós. Pronto, traduzindo assim para o português acho que fica mais fácil. E o que é que são estes doshas? Estes doshas são constituídos por elementos da natureza. De certa maneira, eles têm o elemento que nós conhecemos, né, os 5 elementos, temos o elemento espaço, temos o elemento ar, o elemento fogo, água e terra. Nestas densidades, se nós formos pensar, o espaço é o mais leve e a terra é o mais pesado. E a partir destas constituições e da mistura destes elementos, nós vamos criar as constituições, que todos nós, sendo parte deste universo que é tão vasto, temos estes elementos dentro de nós e são parte da nossa constituição, do nosso dosha. Então nós temos 3 tipos de doshas. Temos um primeiro que se chama vata. Este vata, que é um dosha que faz muito parte de mim também, é uma característica, um dosha que é caracterizado pelo espaço e pelo ar. Portanto, é o nosso ar, ou as nossas características mais leves. E como é que nós o podemos ver em nós? Normalmente são aquelas pessoas que são muito criativas, portanto a mente está sempre muito mais aérea, conseguem de certa maneira ficar muito mais expansivos, co-criar também, muito no espaço da visualização. Isto quando está em balanço. Na parte física podemos ver a estrutura óssea normalmente é muito mais fininha, o que acaba também por caracterizar a pessoa em ter menos massa muscular, uma estrutura às vezes mais fininha. Estrutura também a nível facial é possível ver um nariz mais fininho, os lábios mais fininhos, talvez um cabelo mais fino, mas intestinalmente, por exemplo, aqui nós gostamos muito as duas, Ana, de falar da parte digestiva. Se isto não estiver em balanço, portanto se este dosha estiver em excesso, se eu tiver demasiado ar e demasiado espaço dentro de mim, o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais gases, eu vou ter um sistema mais seco, porque lá está o ar. O que é que o ar me faz? O ar seca-me. Se nós estivermos expostos ao vento, a nossa pele vai secar. Acontece o mesmo internamente. Poderá haver esta tendência de ter mais secura. E o que é que vai acontecer à minha mente? Vai ficar muito mais ansiosa e ter muito mais medo. Portanto, há aqui o balanço e o desbalanço. Se eu tiver demasiado, estas são as características que nós podemos assimilar no nosso corpo, entre tantas outras. Estou só a falar aqui de algumas, mas há muitas mais que podemos falar. Depois temos o nosso... Não dá para falar de tudo aqui. Não, isto aqui é um ano. Sim, dá aqui um ano só para nós falarmos só deste dosha. Exatamente. E depois temos o teu dosha, não é? Tu és caracterizada pelos 3, mas talvez o teu mais predominante seja então o teu Pitta. E o que é este Pitta? Está sempre em equilíbrio. Tu notas que tiveste algum tipo de diferença entre com o passar dos anos, ou caracterizas, ou achas que sempre tiveste este mais predominante?
Não, sempre tive este mais predominante, agora está um bocadinho mais controlado, porque senão era uma canseira, não imaginas, não é? Viver sempre assim, um leão sendo muito pita, e viver assim a vida toda é extenuante, não é? Chegava aos 30 anos como se tivesse 90, então está um bocadinho mais controlado agora, mas sempre teve. Cansadíssima. Exatamente, sempre teve assim super exacerbado. Sim, então eu estou-te a perguntar porquê, porque nós na Ayurveda nós fazemos esta análise do dosha que a pessoa tem mais predominante quando nasce, está bem? E depois há nós na nossa vida nós temos os três, na verdade, eu já vou explicar um pouquinho isto, né? Nós somos constituídos pelos três, mas de vez em quando há um dosha que fica mais predominante em algum período da vida. E então eu posso ter sido muito vata, mas se calhar tem momentos da minha vida que o meu pita está muito mais aceso. Então quando o nosso pita está, o nosso pita, que é este fogo que nós temos dentro de nós, que nos faz manifestar, como eu te estava a falar há pouco, é o que nos faz co-criar. O que é que acontece? Se eles estiverem em balanço, a digestão é perfeita, pronto, assim, falando fisicamente. Normalmente tem uma constituição de pele muito lustrosa, ótima também. Tem bom apetite, portanto, comida está ótimo, conseguem quase digerir tudo. E eu falo muito isso quando tenho clientes pita, eu digo assim, ok, pode digerir pedra que não há problema. São ótimos na digestão. São muito precisos, são pessoas que são muito inteligentes, muito precisas, são aqueles que eu chamo os líderes, portanto são pessoas que conseguem levar avante muito focados e que sabem de certa maneira canalizar a energia muito melhor. O vata tem muito mais dificuldade, porque o vata, como é ar, movimento, é quase como se usasse tudo de uma vez e depois fica muito esgotado, muito cansado, deprimido, enquanto o pita sabe balancear. Esta é a minha energia, consigo dormir menos horas e continuo a ter energia, fazer muitas coisas e continuo a fazer e a ter energia. Portanto, é uma pessoa que sabe direcionar-se e consegue de certa maneira ser um líder. O que é que acontece quando o nosso pita, este fogo, este agni interno está em demasia, este pita está, portanto, numa quantidade excessiva? Que problemas é que podem acontecer? Irritabilidade, pode acontecer que a pessoa tenha problemas de pele mais agravadas, são aquelas pessoas que normalmente têm tendência a ficar com a pele um pouco mais vermelha ou fazer algum tipo de feridinhas. Tem também, se tiver excesso de calor, pode ter mais diarreia, está bem? Enquanto o vata são aquelas pessoas que às vezes passam 3 dias sem ir à casa de banho. Portanto, estas saídas explosivas pelo excesso de calor são mais predominantes, e pode ter a sensação de calor, a sensação de burning sensation, como a gente fala, esta sensação de quase de queimar, muitas das vezes, e isto é quando está fora de balanço. Portanto, já sabemos que aqui temos o elemento água e temos o elemento fogo bem predominantes. E depois temos outro elemento, outra característica, outro dosha, este dosha kapha, que é aquele dosha que nos dá o sustento, o suporte físico e o nosso sistema imunitário. Portanto, normalmente são pessoas que têm uma boa estamina física, normalmente muito boa, têm normalmente olhos largos, corpo mais alargado, estrutura óssea um pouco mais alargada, normalmente tem o cabelo mais grosso, aquele cabelo lindo que nós dizemos assim, quem me dera, é um cabelo kapha, porque é um cabelo estruturado, nutrido, tem uma pele normalmente maravilhosa, ainda mais do que o pita, ou seja, que estas coisas vão melhorando. E são pessoas que têm uma pele muito suave, são pessoas que são muito leais a nível de personalidade, são muito pacientes, são muito estáveis, que dão muito suporte aos outros. Quando eu tenho clientes que sei que são mães e que têm esta estrutura, eu normalmente digo sempre, quem tem este lado, normalmente nasceram muito para ser mães. São aquelas pessoas que sabem dar ao colo, ouvir, mas também sofrem muito para dentro. Então, quando está fora de balanço, este meu lado kapha, eu vou ter tendência para dormir muito mais, não é? Ganhar peso, vou ter talvez problemas respiratórios devido a este excesso de muco, não é? Que se vai criando também
pela tendência Kapha, muita resistência à mudança, enquanto o Vata adora mudar porque é como o vento, este Kapha vai gostar de estar parado, e como tal também tem aqui a situação de depressão, talvez por ficar mais em isolamento e gostar de ficar mais na caixinha. Todos nós temos os 3 doshas, o que é fantástico. Temos o Kapha que nos dá aquele suporte, a estamina, muitas das vezes conseguimos ver na nossa cara que temos, por exemplo, Ana, tu tens os olhos largos de amêndoa, tens uns olhos que são largos, portanto são grandes, tens os lábios muito bem constituídos, que são os lábios mais Pitta Kapha, não é? E então aqui tu já vias, tens algumas características sem dúvida do Kapha, na tua expressão. E tens os dentes muito branquinhos, muito direitinhos. E o sorriso alargado. Mas depois temos aqui o Pitta, que se calhar vai se manifestar até o nível de comportamento, até o nível mental, até o nível de líder, de saber, de ser direcionada muito bem. E se calhar a nível digestivo. Sim. Tem alturas, depende, não é? Tem alturas. Está sempre ali picante e o caril na própria. Está ali os picantes. E depois temos determinadas alturas que se calhar a tua mente também não para. E que se calhar tens também a parte da ansiedade e tudo isso que já vem da parte do Vata. Então é importante entendermos que muitas vezes na internet, nas redes sociais, fala-se muito, eu sou apenas isto ou sou aquilo, faça o teste. A verdade é que temos de nos ouvir todos os dias e perguntar todos os dias como é que eu me sinto hoje. Eu sei que sou predominantemente Pitta, por exemplo, no teu caso, Ana, mas tu poderás ter o teu Vata ou o teu Kapha, que poderão estar em balança ou não, poderão também manifestar-se em diversas formas, em diversas estações do ano, onde quer que estejas. Se estiveres a viajar é incrível, porque isso vai alterar. Se estiveres bem disposta, mal disposta, se fores mãe, acabaste de ser mãe, que dosha se vai manifestar então, né? Nessas mudanças de vida. Então é muito importante entender que todos nós temos os 3 doshas, poderá haver 1 ou 2 que são predominantes, há pessoas que têm os 3 predominantes, que são os tridoshas, mas que eles também têm tendência para variar. E então é só perguntar todos os dias como é que eu me sinto hoje, e de certa maneira a partir daí analisar o que é que podemos fazer, não é? A nível de rotina, a nível de alimentação, a nível de, como estávamos a falar antes também, de meditação, prática física, higiene é extremamente importante, a higiene externa e interna, olear o nosso corpo ou não olear o nosso corpo, lavar a nossa língua, não é, com o raspador ou não lavar, e portanto tudo isso conta, e sei que também trabalhas muito com este lado integrativo, não é? Desde a prática física à alimentação. Eu acho que só faz sentido assim, e realmente o Ayurveda para mim é sempre, gosto imenso de estudar e de ler textos, porque primeiro é isso que tu dizes, está tão atual, como é que uma ciência tão milenar está tão atual? Como é que nós conseguimos, e de resto hoje em dia nós temos algumas revistas científicas indexadas de medicina ayurvédica que nos dão provas inequívocas de que é uma ciência que continua viva, que continua em evolução e que nos dá esta perspectiva integral da análise do corpo, que eu acho que eu não consigo concebê-lo de outra forma, portanto não consigo conceber a saúde de outra forma, não consigo conceber a saúde de uma perspectiva reativa, porque eu acredito sinceramente e porque eu consigo experienciar em mim, que quando eu estou em equilíbrio com as diferentes vertentes, de facto a minha vida flui de uma forma completamente diferente, a minha saúde está de uma forma muito mais equilibrada, o meu corpo está muito mais equilibrado, e, portanto eu não tenho sintomatologia física. Portanto, para quem nos ouve, que muitas das vezes a primeira preocupação das pessoas é aqui silenciarem, digamos assim, as manifestações físicas da doença, sem dúvida que o Ayurveda ajuda
muito, ou pode trazer-nos muitas ferramentas, porque vai desde um aconselhamento mais nutricional, se quisermos, ou de uma perspectiva mais de Sim. alimentação do corpo físico, mas também da alimentação do corpo psíquico e do corpo espiritual. E é muito interessante percebermos esta complementaridade e percebermos que é uma medicina verdadeiramente completa e complexa, porque lá está, começa com como é que nós começamos o nosso ritual matinal, como é que escovas a tua boca, como é que higienizas a tua boca quando acordas, o teu intestino funciona ou não funciona, logo de manhã, a que horas? Como é que são as eliminações? Exatamente. Porque ninguém, quer dizer, quando nós falamos nisto, nós as duas podemos ter esta abertura facilmente, não é? Mas as pessoas não se perguntam como é que estão as tuas eliminações. Quando vais à casa de banho, é duro, é mole, dói a sair, sai sangue, sai sempre. Quer dizer, a que horas do dia? E a Ayurveda vai perguntar e vai querer saber. Claro. Eu tenho clientes que se sentem muito à vontade para me enviar fotografias para que eu possa analisar, porque isto é uma análise que é fundamental quando estamos a falar de problemas mais sérios, em que através desta eliminação nós vamos entender que se houver um mucus, se houver uma cor variada, se houver algo que não está bem digerido, o próprio formato vai-me dar ou vai mostrar sintomas de inflamação. E aqui sabemos muitas das vezes que não é só dali, nós estamos a falar do todo, não é? Então este é realmente o que eu gosto muito de falar quando dou as minhas formações. Eu imagino sempre como se fosse uma árvore em que nos troncos nós vamos vendo os sintomas que as pessoas vão ter na sociedade. Portanto, estamos a falar sistema, hoje em dia fala-se muito de doenças autoimunes, fadiga crónica, diabetes, problemas de coração cada vez mais, problemas de memória, cancro, problemas de hormonais, está a haver imenso, cada vez mais mulheres a procurarem auxílio, depois desde alergias, asma, autismo, ansiedade, problemas de tireoide, nós temos tantos problemas lá em cima, nos nossos raminhos, na árvore. E depois a ideia da Ayurveda é assim, entender que estes problemas existem. Portanto, há também esta complementariedade muito, muito, muito grande com a medicina em si, porque é através dos exames médicos que nós também vamos, muitas das vezes, conseguir realmente ajudar mais em profundidade com a pessoa. Mas vamos imaginar que temos tudo isto lá nos nossos ramos, na nossa árvore, mas vamos aprofundar a raiz da nossa árvore. Se calhar a causa de tudo isto vai ser o stress, vai ser uma deficiência a nível nutricional, vai ser uma inflamação causada por alguma coisa, temos de entender, vai ser genética, também temos um componente genético que nós todos temos de ter sempre em atenção, vai ser toxinas, sei lá, uma alimentação que é baseada em muitas toxinas ou um ambiente tóxico, pensamentos tóxicos, acontece imenso, uma digestão que é muito fraca, muito pobre, por exemplo, ou vamos falar também de relações, não é? Relações, é muito importante para a Ayurveda saber quantos filhos a pessoa tem, se a pessoa vive numa relação confortável ou não, ou se as relações são complicadas, se tem problemas de sono, é extremamente importante para nós entendermos como é que a pessoa vai dormir, para além da dieta. Portanto, estamos a falar de várias coisas que são analisadas para além da própria alimentação, que muitas pessoas pensam que é muito só a alimentação e as massagens, mas vai muito mais para além disso tudo. Sim, é muito complexo, não é? É muito complexo e muito completo. E se nos propusermos fazer este caminho porque no fundo, ainda que seja uma manifestação física ou uma tentativa de colmatarmos aqui algumas manifestações físicas, leva-nos a níveis mais internos de consciência, não leva-nos a níveis muito mais profundos de consciência do nosso eu, e eu acho que o desafio no Ayurveda, comparando com a medicina convencional, é justamente esse, é porque nos leva às profundezas daquilo que nós somos, e porque nos leva a alterar rotinas profundas. Portanto, sempre que nós vemos o tratamento, seja de uma manifestação física ou psíquica, de uma forma integrativa, de uma forma mais funcional, temos sempre este desafio, porque vamos mexer com crenças, vamos mexer com hábitos, e isso, da experiência que eu tenho vindo a obter, é o mais difícil. Porque a pessoa só quer deixar de ter aquele sintoma, só quer deixar de ter uma inflamação na tireoide,
mas não nos diz, mas não está disposto, não está aberto à mudança. Até pode chegar a uma consulta e dizer, sim, mas eu quero muito resolver isto, mas com um comprimido, porque quando começamos a perguntar, mas a que horas é que se levanta? Mas o que é que faz quando acorda? Mas vamos praticar atividade física? Não vamos. Vamos fazer jejum? Não vamos. Vamos substituir este alimento por este? Não vamos. E aí começam as resistências. Portanto, a pessoa tem que estar aberta à mudança quando procura um tratamento mais integral. Penso que tem que estar muito mais aberta à mudança do que quando se procura um tratamento mais convencional, uma terapia mais farmacológica convencional, porque essa é a mais fácil, não é? Até nos pode dar alguns efeitos secundários, mas essa é a mais fácil. Mas depois, e foi numa formação com a Ruth Caldeira. Sim, minha querida Ruth. Sim, que ela disse uma coisa muito que para mim ficou e que me faz todo sentido, que era qualquer coisa de género. É mais, as pessoas dizem que é muito corajoso nós mudarmos, mas o corajoso não é mudarmos, não é irmos lá às entranhas e fazermos todo este processo de desenvolvimento pessoal. O corajoso é nós vivermos durante 20, 30, 40, 50 anos com as mesmas dores, com as mesmas limitações, a sofrer os mesmos problemas e não ir à base por medo. Isso é que é corajoso. Isso é que é duro, não é? Porque nós sabemos que um dia atrás do outro, nós estamos sempre a sofrer com os mesmos problemas e não vermos aqui uma evolução. E eu acho que a proposta que eu queria trazer hoje com este episódio era realmente mostrar mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de uma medicina muito mais integral e funcional, que vai muito além daquilo que é o desenvolvimento pessoal do ponto de vista mais cognitivo, mais comportamental, mas que interfere de facto com as questões físicas, com a nossa harmonia física e que propõe alterações físicas à nossa rotina, ao nosso estilo de vida, à nossa alimentação. Acho que era um bocadinho isto que eu gostava de... Sem dúvida. Tocaste num dos aspectos para mim mais importantes e mais poderosos, que é a rotina. Sim. E é tal e qual como tu falas, cada vez temos mais pessoas que nos chegam para as mais variadas terapias que oferecemos, mas as pessoas querem muito aquele quick fix, que é muito rápido, por favor, eu quero só acabar com esta dor. E quando o trabalho inicia, portanto a terapia se inicia pela rotina, que nós chamamos o Dinacharya na Índia, quando nós iniciamos a terapia e dizemos assim, vamos então iniciar a nossa terapia só por criarmos uma rotina, as pessoas ficam muito admiradas, não é? E muitas das vezes acabo por achar uma dificuldade imensa sair dos padrões antigos, mas a cura muitas das vezes começa pelo simples ato de dizer a que horas eu vou comer à mesma hora, não é? Portanto, a que horas é que eu vou comer, a que horas eu vou dormir, a que horas eu vou trabalhar, e fazê-lo aproximadamente no mesmo horário durante algumas semanas é muito desafiante. É muito desafiante, mas sabemos que uma rotina diária, não é, vai sempre convidar a mais saúde, a mais vitalidade, mais sensação de clareza e depois, claro, a própria cura, não é, que depois ajustando com tudo isto que falamos, não é, da prática física, alimentação, eliminação, dormir, acaba por ser uma mais-valia, mas sem dúvida a rotina, o Dinacharya, é das coisas mais importantes e das primeiras coisas que eu falo. Adoro. Sim, eu insisto muito nisso nas redes, porque realmente eu sou uma apaixonada pela minha rotina matinal e eu insisto muito nisso justamente porque há cada vez mais estudos que nos demonstram a importância do estabelecimento de uma boa rotina matinal e uma boa rotina, principalmente uma rotina matinal, diz-nos muito sobre aquilo que vai ser o nosso dia, sobre a forma como nós conduzimos o nosso dia. Portanto, se nós não aproveitamos ali todos aqueles picos hormonais das primeiras horas do dia, do nascer do sol, de conseguirmos ali aquele aporte de vitamina D com os primeiros raios de sol, isso é fundamental e é determinante então em problemas
mais de foro psíquico, mais de foro emocional, não é? Em depressões, em situações mais de foro psíquico, é muito importante nós fazermos aqui o ajuste da nossa rotina matinal. Porque depois é isso mesmo, e eu falava disso num podcast aqui há algumas semanas, que é há uns 5, 6, 7 anos, pai, a minha rotina matinal era meia hora. Eu acordava, tomava um banho, tomava um pequeno almoço e saía. Eu em meia hora estava da cama para o carro para começar a trabalhar. E hoje eu estou à vontade 2 horas, mesmo com os bebés, eu consigo, tenho uma vida completamente diferente do que tinha há 7 ou 10 anos atrás, e eu consigo integrar a minha rotina matinal. Eu posso não conseguir fazer uma prática de meia hora com elas, mas consigo fazer uma prática de 10 minutos. E eu aproveito e já não me custa sair da cama, mesmo que a noite seja mal dormida, que são muitas. Hoje acredito nesta fase, eu sou corajosa. Sou quase todas. Mãe guerreira. Mas sabes que também foi durante o processo de gravidez da primeira e depois da segunda, que foram assim muito, muito contínuos, que eu tive esta necessidade de me reequilibrar e que instituí mesmo como regra e como prioridade para mim fazer uma prática diária, pelo menos uma prática diária de manhã. De yoga e, se possível, de meditação. Às vezes o ruído é tanto que é impossível fazer meditação de manhã, portanto eu tenho que deixar isso para a noite, mas eu tento ajustar agora a prática de yoga de manhã, sim, seguramente, e depois é muito interessante perceber que, e aí foi uma coisa que eu também já partilhei noutros episódios, que é perceber, e isso para mim é muito gratificante, entender que nós somos modelos dos nossos filhos, nós somos exato. E é muito giro eu perceber que a minha bebé mais velha neste momento tem 2 anos e já está, pronto, tem as faculdades motoras todas adquiridas, felizmente, e então ela acompanha-me na prática, ela gosta, claro, obviamente que não o faz como um adulto, não é? Mas faz melhor que nós, diz a verdade. Faz muito melhor que nós, faz muito melhor. Então ela tem mesmo essa curiosidade e ainda há uns dias estava em casa dos avós e à noite ela dizia, tens que ir dormir. Não, vovó, porque eu tenho que fazer o meu yoga, então nós rimos a rir, porque ela sentou-se na cama e começou a fazer as posiçõezinhas dela e foi uma graça para mim. Que fantástico! Mas é muito bom nós percebermos que somos modelos e obviamente que não há aqui qualquer pretensão de ser uma mãe perfeita, não é? De tentar ser o melhor possível, como é óbvio, acho que esse é o objetivo de todas as mães e todos os pais, mas tentarmos ser o melhor possível e tentarmos ser os melhores modelos possíveis e nisto da rotina também. Uma criança que acorde e que já tenha pais estressados e ansiosos para sair de casa, para cumprir horários e que lhe dão um biberão de leite a correr porque tem que ser, vai ter à partida muito mais manifestações inflamatórias, muito mais quadros inflamatórios, um sistema imunitário muito mais fragilizado. Está comprovado, sem dúvida. Sim. Os quadros mudam muito, não é? Os quadros mudam muito. Uma criança que tenha desde a barriga, não é? Desde que é uma sementinha, essas influências, eles são esponjas autênticas até aos 7, 8 anos, então o que tu estás a falar agora é de tanta importância para todas as mães que nos ouvem, que é criar essa rotina, mas também não só a rotina, mas que hábitos vais introduzir nessa rotina para que tenha influência no futuro daquele ser que tem imensa importância e que escolheu estar aqui neste planeta, não é? Para um propósito maior, então é desde pequenino tentar introduzir essas sementinhas, não é? É muito importante falarmos a língua deles, obviamente, porque nós não podemos... Primeiro eu acho que é pelo exemplo, seguramente é pelo exemplo que temos que caminhar, porque se eu disser só aos meus filhos, já tens que comer legumes, mas se eles nunca me virem comer legumes, se eu puser só no prato deles e depois não puser no meu, primeiro eu não tenho autoridade nenhuma para o fazer, não é? E depois eles não vão perceber porque é que eles têm que comer aquilo que do ponto de vista mesmo a nível cerebral para eles não é tão apelativo, não é tão atrativo, não é? Porque tendencialmente eles têm
têm sempre uma apetência muito maior por carboidratos e por Sem dúvida, proteína, porque é um instinto de sobrevivência que o bebê tem, portanto ele tem que ter um aporte calórico, mas nós não nos podemos esquecer que temos que lhe dar um grande aporte de fibras, por exemplo. E, portanto, é o nosso café. Exatamente. O nosso CAF a dizer, eu preciso me estruturar, porque quando eu nasço, o bebê precisa de que estrutura. Então é o CAF a dizer, eu preciso de hidratos de carbono, eu preciso me constituir. Sim. E é muito bonito isso. E então eu acho que é sermos exemplo e descermos, e não é descermos, eu acho que aqui não há um patamar, não há eu estou aqui e eles estão aqui, é o equilibrarmos e é o falarmos a língua deles. E eu muitas das vezes, por exemplo, para estimular a hidratação matinal, que é fundamental, eu bebo muita água quando acordo e faço assim todo um ritual anti-inflamatório, por exemplo, a minha bebê é mais crescidinha, e digo, olha, tens que lavar o tubinho. Então ela já sabe, e ela diz, olha, manda-me água para lavar o tubinho. E assim, é água para lavar o teu tubinho, porque eu expliquei que havia um tubo que é da boca até ao estômago, depois havia uma máquina. É um tubo, e pronto, eu não ia dizer que era um esófago, não é? Porque ela não ia saber dizer, então ela diz, dá-me para lavar o tubinho, pronto, e que é muito nós chegarmos a uma linguagem que seja corrente para eles e que eles também, mais uma vez aqui, ela também vê os pais todos os dias de manhã a beber água, a hidratar-se, e portanto é uma rotina que nós temos ao pequeno almoço. De outra forma, eu não poderia ou não deveria exigir que ela bebesse se eu não bebesse. Portanto, aqui é passarmos as rotinas saudáveis, que acho que são fundamentais e que são assim, fonte de vida completamente. E há uma coisa que tu me ensinaste que é tão importante, e eu falo nisto em todas as minhas consultas de Ayurveda, que é, nós somos tão preocupados hoje em dia com a nossa limpeza externa, devemos de ser também muito preocupados com a nossa limpeza interna, e essa educação deve começar desde pequenino, limpar os tubos, limpar o tubinho com água quentinha, com o que for, não é? Mesmo. E essa limpeza deve ser sempre, não é? Por isso é que a Ayurveda fala da limpeza do nosso corpo interno, não é? Da limpeza do nosso corpo externo e muito da nossa limpeza mental, por isso é que há a incorporação com a meditação. A meditação é para nos ajudar com essa limpeza também. E é tão fantástico teres contado isso, eu espero que traga também inspiração para muitas mães, não é? Para motivar a fazer a limpeza do tubinho. Espero que sim. Eu acho que é passo a passo. Nós não podemos querer nem connosco, nem com as crianças, principalmente, nem com os idosos, que eu acho que é outra faixa etária também difícil de gerir pelas crenças e pelos hábitos que estão enraizados. Não podemos querer que estas faixas etárias mudem de um dia para o outro. E nem nós devemos impor-nos a mudanças tão radicais de um dia para o outro, porque isto tem que ser um processo gradual. Temos que nos aceitar, temos que aceitar as nossas sombras, temos que aceitar que nem todos os dias nos vai apetecer levantar às 6 da manhã e fazer uma prática, ou ir fazer uma caminhada, ou ir correr, ou ir ao ginásio, mas pouco a pouco nós temos que ir introduzindo estas alterações na nossa vida se queremos de facto uma vida com mais saúde e com mais equilíbrio a todos os níveis. E são coisas tão simples às vezes em que nos trazem a felicidade de volta e o equilíbrio de volta, não é? É essa rotina, não é? Que nós estamos a falar hoje muito, não é? O Dinacharya, essa rotina que criamos é extremamente importante, e depois o criar como se fosse um hábito, da mesma maneira que vamos todos os dias lavar os dentes, saber que às 6 da manhã é a hora que eu acordo para mim, para o meu amor próprio, para poder melhorar a minha circulação, oxigenar os meus tecidos, fortalecer o meu acne, não é? A minha digestão, tonificar o meu corpo, muitas pessoas mais acabam por também muitas vezes ir por esse lado, ou para reduzir a gordura, mas também é algo que nós temos de ter em mente, que aumenta a nossa vitalidade, portanto a nossa vida vai melhorar em muito, não é? Criar estes hábitos é para nós, não é para mais ninguém, é isto que a gente tem de se lembrar todos os dias. Nós temos de lembrar que estas rotinas são para nós, para podermos ser melhores pessoas, melhores seres, melhores almas, mais purificadas, lavadas por fora e por dentro, lavar o tubinho. Completamente. Ana, tu falaste de um tema também muito interessante e que eu gosto muito de seguir o teu Instagram. Primeiro porque é maravilhoso, vão lá, vamos deixar os links todos para os contactos da Ana, porque vocês vão ficar famintos assim que abrirem aquela página. E eu estou tão... maravilhoso.
Eu tive tanto tempo sem estar ativa, como sabes, por causa dos meus estudos, por causa das diferenças de horário com a Índia e com os Estados Unidos. Acabei por ficar quase um ano praticamente sem colocar coisas, mas estou ativa na vida física, digamos. E é uma inspiração, sem dúvida, porque a Ana tem também formação na parte mais de culinária, né? Fizeste bastantes formações na área de culinária vegetariana. Sim, fiz bastantes formações também na parte da culinária, porque é o que eu gosto mais. Mas tenho... lindas, maravilhosas. Adoro cozinhar, portanto, o cozinhar, adoro cozinhar para os outros. Eu acho que as pessoas gostam de cozinhar é mais por aí. Adoro pôr a mesa e poder ter pessoas à volta, e adoro também o ato de cozinhar, portanto é muito amor, muito mantra, muito canto envolvido, muita energia, muita coerência que eu tento sempre trazer no ato de cozinhar. Tenho várias formações nessa área, portanto acabo sempre por complementar com a minha formação em Ayurveda, em medicina ayurvédica e nutrição. Bom, então, falaste aqui também da questão da meditação e das práticas de yoga, né? Porque que é outro dos serviços que tu prestas, e que me parece tão... que eu sou uma apaixonada por meditação e por yoga, já trouxe aqui a minha professora de yoga também, que é uma pessoa que me inspira muito, e que me fez passar aqui uma série de etapas e descobrir aqui uma série de camadas, e sem dúvida a meditação foi um processo interno que eu fui desenvolvendo, e muito graças à inspiração da Ruth Caldeira, que é absolutamente maravilhosa. Eu comecei a fazer meditação de forma mais intensa e mais consciente com ela, e é maravilhoso aquilo que a meditação nos pode trazer na nossa rotina diária, não é? O aquietar esta monkey mind, que há bocadinho falavas, se calhar tu também tens esse momento assim saltitantes, muito. Sem dúvida. Eu gosto. Tem momentos que nós não dá para mandar parar, porque a mente está em todo lado. É verdade. E queres-nos falar um bocadinho do impacto da meditação? Como é que nós conseguimos ligar aqui a meditação ao Ayurveda também? Sem dúvida. Então, como eu estava a falar há pouco, a Ayurveda fala muito deste processo de detox, de limpeza, de análise, autoavaliação, e da mesma maneira que nós tratamos muito a limpeza interna, através da alimentação, dos detoxes, das águas, temos muitos kriyas, que são processos, estes kriyas são processos de purificação. Utilizamos muito também a respiração, portanto há este link lado a lado com a Ayurveda, com o Yoga e a Ayurveda, e há também esta limpeza externa, portanto através de óleos, de massagem, não é? E de banhos adequados. E depois também há esta limpeza mental, esta limpeza que é através da meditação. E a meditação é altamente recomendável para todas as pessoas, portanto toda a gente deveria praticar meditação, nem que fosse 5 minutos por dia, mas é extremamente recomendado como uma prática diária do nosso dinacharya. Da mesma maneira que eu de manhã, quando acordo, vou fazer a minha limpeza da cara e da boca e faço a minha eliminação, eu devo sempre tirar os minutos que eu conseguir, portanto tenho de adaptar à minha rotina a minha meditação. Poderá ser em conjunto com uma prática de yoga, poderá ser após tomar, se calhar, a minha água quente com gengibre, ou o meu chá matinal, ou as minhas ervas, mas a meditação é essencial. Ela ajuda-nos, de certa maneira, a direcionar a nossa direção para dentro, portanto, a nossa atenção, não é? Que nós estamos tão estimulados externamente com o mundo tão corriqueiro, é tanta informação externa. A meditação obriga-nos de forma simpática a olhar para dentro, a direcionar a nossa atenção para dentro, e o que eu gosto muito de fazer é trabalhar muito com a respiração, portanto meditações guiadas, que é o que eu envio sempre também para os meus clientes, meditação guiada, e utilizar muito a respiração como modo de convidar a calma, o relaxamento para o corpo por alguns minutos por dia. Isto vai nos ajudar não só a reduzir o stress, não é? A eliminar um pouco a tensão do nosso sistema nervoso, vamos melhorar o sistema cardiovascular, vamos melhorar a nossa digestão,
vamos melhorar a nossa gestão emocional e mental, e vamos também saber ouvir-nos, que é aquela autoconsciência que estávamos a falar no início do nosso podcast. Porque se eu não parar, se eu não fechar os meus olhos e não vir, não é? Não tirar o tempo para olhar para o meu tempo e para as minhas necessidades diárias, dinacharya, eu não vou entender que todos os dias eu sou uma pessoa com diferentes necessidades e com diferentes emoções e com diferentes estimulações. Então é muito importante fazer este autoconhecimento. Não significa que a mente fique totalmente limpa, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas eu ainda estou a pensar, eu não consigo meditar. A meditação não tem de ser sempre passiva, a meditação também pode ser ativa, ou através da meditação guiada ou através de atividades. Eu posso estar a meditar enquanto estiver a fazer uma caminhada no meio da natureza ou à beira-mar. Eu posso fazer uma meditação enquanto cozinho, é das minhas meditações favoritas. Eu posso fazer uma meditação ouvindo um mantra e repetindo o mantra. Nós fazemos muito isso, há muito essa recomendação na Ayurveda. Mantras que sejam o meu mantra. E às vezes pode ser como uma afirmação. Eu sou amor. Portanto, esta repetição que nos ajuda a purificar, a limpar, e cada dia é um dia. É muito importante aquilo que estavas a falar também da aceitação. Portanto, aceitar que hoje a minha mente está um bocadinho mais agitada, mas eu estou aqui não para combater ou ter uma luta contra o meu ego ou contra a minha mente, mas aceitar, ver como uma nuvem passageira, como um rio que passa, como tudo na natureza, portanto vai passar, mas não me deixar ser controlada por esses pensamentos. E por isso eu gosto muito de trabalhar tenho tantas ferramentas que gosto de trabalhar, portanto depende sempre do que a pessoa precisa. Mas há muito isto, há o mantra, há a respiração, há o ser guiado, há a visualização, que eu também trabalho muito com visualização, e 5 minutos por dia é essencial, toda a gente deveria fazer, desde a criança. 5 minutos por dia. Exato, quem não tem, não é? Exatamente, e se não puder ser sentado de pernas cruzadas, não há problema, que seja no momento em que está a caminhar, poderá fazer essa reflexão de autoconexão e alinhamento. Poderá ser, muitas das vezes as pessoas não têm mesmo aqueles 5 minutos, ou porque têm um dia mais corrido, então poderá fazer uma meditação mais ativa, mas consciente. Ter consciente de que naquele dia estas são as minhas emoções, naquele dia esta sou eu, e amanhã serei diferente, mas nunca fazer menos ou mais do que aquilo que eu devo. Exatamente. É assim, sem contrabalanço. Tão bom, Ana, que maravilha. Acho que podíamos ficar aqui a falar horas, mas eu acho que o essencial está explicado, não é? Está exposto. Vamos seguramente ter outras oportunidades para abordar outros temas mais concretos. O objetivo hoje deste episódio é realmente trazer-vos a consciência de que há formas de abordar o nosso corpo de uma forma mais integral, e sem dúvida que a Ayurveda é uma ferramenta que eu admiro imenso, uma ciência, não é uma ferramenta, é uma ciência milenar que eu admiro imenso, e o trabalho da Ana é um trabalho muito bonito, justamente por isso começámos no início, porque há uma cura de dentro para fora, e isso nota-se também nas partilhas que tu vais fazendo, na tranquilidade, na paz que tu vais transmitindo nas tuas partilhas, e isso só se consegue de uma forma integral, não é? De uma forma honesta e sincera, porque não é possível nós mimetizarmos aqui nada quando sentimos que de facto vem de dentro, e essa cura vem de dentro, e acho que é assim que devemos procurar e que nos devemos identificar com os terapeutas, portanto de forma integral, de forma coerente, e sem dúvida a tua experiência, por ter abarcado já tantas técnicas e por teres tanto conhecimento acumulado em diversas técnicas, torna-se muito, muito integral, e muito proveitosa para quem possa procurar os teus serviços. Portanto, mais uma vez, nós vamos deixar tudo nas notas do episódio, todas as informações, todos os contactos que vamos passar-vos, e claro, se vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar-me, podem sempre contactar a Ana, e através das redes
seguramente poderemos dar-vos o melhor aconselhamento, as melhores informações, os melhores dados para vos ajudar nas vossas manifestações físicas e manifestações emocionais e espirituais. Ana, quanto a ti, muito, muito obrigada. Obrigada eu, Ana. Finalmente juntas! Finalmente, exatamente, ao fim de tantos meses e tantas trocas de mensagem. Tão bom. Olha, muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Partilhem o episódio, coloquem, marquem nas vossas partilhas para que possamos seguir-vos, marquem a mim, marquem a página da Ana, para que os possamos seguir nas redes, para que possamos estar atentos às vossas dúvidas, e muito obrigada a todos. Até para a semana.